Tá certo? Já está dando. Gostei. Ô João, cadê o João? Já foi embora? João, eu preciso de você sempre aqui para abrir a reunião. O pessoal já chegou empolgado. É isso aí. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, a equipe. Boa tarde, os amigos, as amigas do coral. Essa assembleia, só gente boa, nunca foram presos à toa, é assim? Brincadeiras à parte. Muito obrigado, de coração, estar sendo acolhido amorosamente, respeitosamente por todos. A coordenação que nos confia a responsabilidade de estar com vocês nesses momentos. Eu espero e peço a Deus que nos abençoe para que possamos aproveitar da melhor maneira esse momento que pode marcar uma virada de chave. Hoje pode ser o dia para que tudo comece a virar. O que vocês acham? Desafiador? Em 1987 eu subi essas escadas e nunca mais minha vida foi a mesma. Eu vinha para o Grupo Sheila, minha mãe me acompanhou e eu sempre recordo e naturalmente brota um sentimento da gratidão. E eu tenho debatido filosoficamente comigo mesmo e com os amigos em grupos de estudo que quando a gente se matricula numa escola, brota aquele movimento de expectativa, um certo aturdimento, preocupação, como é que vai ser, mas uma motivação vai nascendo e vai se agigantando quando a gente encontra aquela escola organizada para nos acolher. Os professores, os funcionários, começamos a lidar com as lições, vamos encontrando e reencontrando aqueles que vão viver conosco durante muito tempo. São muitas turmas, assim, todo dia uma novidade, embora uma rotina, e sem que a gente perceba, a gente vai se adaptando e daqui a pouco o tempo passa numa velocidade gigantesca e quando a gente assusta, acabou o ano letivo. Daqui a pouco, quem sabe, chegou o momento de despedir, porque terminou o curso. E aí eu brinco dizendo, aí que nós vamos realmente ser diplomados, não é na escola. A formatura, a consolidação, testemunha no dia a dia. Então, todas as vezes que eu venho ao centro espírita, é como se fosse a primeira vez. Eu não esqueço o passado, mas é um dia novo. É um novo momento espiritual. E nós não podemos, pelo menos assim eu tenho aprendido com os espíritos e me permitam compartilhar, nós não podemos perder o instante. Não podemos brigar com a vida e nem indiferentes deixar o cavalo arriado passar, como falamos aqui no interior de Minas. Não perca a oportunidade, porque, repito, o João Lúcio nos fez recordar da Comep, quase 40 anos atrás, meu amigo. Ele lembrou do Marival, que está completando 90 anos, essa semana eu conversei com o irmão dele. Quantos que nós vimos aqui no Grupo Sheila que já foram embora? Amanhã pode ser que não estejamos aqui mais. E o que eu vou levar? Quais são os tesouros que Jesus enaltece? Quais são os valores? Então eu tenho que ressignificar permanentemente os princípios que eu estou abraçando como base da minha caminhada. Estou na primeira pessoa porque nesse instante de reflexão eu tenho que olhar para o espelho.
confesso, sem falsa modéstia, não preciso disso mais. Aliás, quando a gente vai ficando velho, a gente já começa a não se importar o que as pessoas pensam. Não estou falando de você ficar desleixado. Mas é porque a opinião do outro a gente percebe que ela é muito importante para ele. O que vale é o despertar da consciência em nível do reconhecimento de quem eu sou. Se eu não me preocupo nessa análise, quem eu sou, eu me perco com elaborações, com observações, com julgamentos e não saio do lugar. E a vida está passada. Eu sou melhor do que ontem e vou ser melhor amanhã. Mas o que significa ser melhor? Perceba? Então o Espiritismo é um diálogo extraordinário porque ele abre uma perspectiva espetacular para a gente ver o que não víamos antes. E com um fator especial, porque o Espiritismo conversa com a imortalidade, com os espíritos, como o João Lúcio falou no primeiro horário, uma realidade metafísica que o mundo materialista não tem condições de explorar. E diga-se de passagem, o materialismo que propõe o niilismo, a doutrina do nada, que relativiza tudo, nos deixa muitas vezes em situações desesperadoras, porque tudo vai acabar com tudo. Não importa as questões morais, tudo mais valia. Percebam bem. Vale tudo para você chegar onde você quer. Percebam bem, esse é o materialismo. E por isso que nós estamos sofrendo, porque nós somos subproduto de uma contracultura antissistêmica que combate o cristianismo, que nos descola de nós mesmos, que valoriza a personalidade em detrimento da essência espiritual. Percebam bem, isso é muito sério. Para uma tarde de sábado, eu queria muito falar sobre celebração, sobre a vida. E por isso, naturalmente, eu tenho que mergulhar nessas águas profundas e desconhecidas, porque nada no mundo tem sugerido que eu faça, e o Espiritismo propõe que você se conheça. É um princípio socrático, platônico. Santo Agostinho trabalhou tanto, Tomás de Aquino, Aristóteles, na trajetória de todo um compêndio doutrinário que Allan Kardec, por exemplo, organiza e nos oferece. Então não basta a gente saber que existe uma doutrina, que existe uma escola, professores, se eu não me integralizo, se eu não oportunizo trabalhar o sentimento da filiação divina, porque não basta você saber que foi criado por Deus. O materialista sabe, o ateísta também sabe, tanto que ele discursa dizendo: Deus não é tão poderoso, porque Deus permite o mal. Entendam bem, nós estamos aqui para sentirmos o poder divino. E para sentir, eu tenho que mergulhar, eu tenho que me entregar. Como, por exemplo, fez Maria. Eis aqui a mulher, eis aqui a serva. Isso é extraordinário. E a mulher no sentido absoluto, que representa o sentimento. Eu queria que o João estivesse aqui, ele falou que não poderia ficar, mas depois eu vou mandar o vídeo que está sendo gravado, vai ser disponibilizado no canal Gênesis, para quem se interessar em assistir. Porque eu estava ali atrás e pensei: vou fazer uma provocação, porque o João está falando que nós não somos puros. Na verdade, não é o João, né?
Ele faz a classificação espírita, e nós somos espírita terceira ordem, que não é a primeira dos espíritos puros. Mas a provocação é que você é um espírito puro. Não no sentido personalístico, mas a sua essência é pura. O que corrompe, o que está corrompido é a personalidade, que se encanta com o ego, o egoísmo, o egocentrismo. Aí a gente corrompe o caráter. Mas a sua essência é pura. E é isso que eu vim aqui conversar com vocês, trazendo essa parábola. E meu tempo é curto, eu não posso ficar só no preâmbulo. Porque uma parábola como essa é para se estudar a vida toda. Todas, porque são atemporais. Toda vez que você passar, voltar, você vai encontrar mais elementos. Talvez mais essencialmente falando. Porque a gente vê e não vê. Por quê? Porque somos impedidos por tudo aquilo que atrapalha o progresso. Você está aqui com o objetivo de ser humano. Questão 132, literal: Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Se Deus impõe, não é porque Ele manda, é porque Ele está dentro. Existe uma força indo-evolutiva que te impulsiona a abrir os olhos toda manhã. Esta é a imposição. Mas não é imposição constrangedora, é imposição irradiadora, libertadora, porque é amor, é virtude, é benefício, é proteção, é carinho. Percebam bem. Olha que maravilha. E diante do fenômeno do despertar pela manhã, daqui a pouco eu estou reclamando. A personalidade egóica, está frio, está calor, ai, eu tenho que trabalhar, ai, o metrô, o trânsito, que loucura. Percebe como que a gente cria sofisticadamente uma série de atitudes que nos afasta de nós mesmos, da essência espiritual, nos afasta de Deus, que está em toda parte. Pois eu estou negando a existência dele quando eu nego a vida, quando eu brigo com essa força do progresso que é espetacular, quando eu sou político e me corrompo, quando eu, fertilizado, aborto, quando eu desrespeito meu pai, quando eu brigo com todas as possibilidades que estão me revisitando como uma prova que chega para o aluno responder e dizer: eu aprendi ou não a lição. Se eu não tenho boa nota, na minha época era segunda época. Você fez segunda época, acabou. Não, minha época era bomba. Fui reprovado. Não importa. Recuperação, que burro tu és. O pior da escola. Percebam o que é a vaidade, o que é a infantilidade. O pior da escola? Por quê? Porque eu tenho dificuldade nessa matéria. Os outros passam com muita facilidade. Percebam bem como que a gente descola dos princípios norteadores, como nós nos afastamos quando somos rebeldes quanto à manifestação da lei divina que propõe que sejamos virtuosos. E o potencial da virtude está dentro de você. O amor está dentro de você. A virtude por excelência. A fé está em você. Porque a fé, o
usando uma expressão kardeciana, é mãe da virtude, de todas as virtudes. Então, se a fé é mãe da humildade, a humildade dialoga muito bem com a caridade, dialoga muito bem com a esperança, dialoga muito bem com a gratidão, perfeitamente em sintonia com a adaptação, com a virtude da temperança. E o que é temperança? Conhecer e se auto-dominar com responsabilidade, cuidando das emoções, mas ao mesmo tempo propondo a coragem, que é virtude sagrada. Percebam bem. Então todas as virtudes são filiais, são filhas de Deus. E quando tu fostes criado, o Espiritismo nos ensina, você foi criado simples e ignorante, mas com o DNA divino. A moral, a virtude, ela faz parte da sua realidade, por mais que você negue, por mais que você desconheça. Mas podemos até concluir dizendo: você é o próprio amor, porque é a substância. Deus criou você. Uma mãe sabe o que é o amor quando vê o filho nascer. O filho necessitado da mãe percebe esse sentimento sagrado quando ele grita mamãe. Percebam bem. Aí eu pergunto, por que a gente esqueceu isso? Por que tergiversamos? Por que discutimos? Por que polarizamos? Por que deixamos de ser puros? Por que eu aprendi essa frase? O pessoal mais velho da minha idade, respeitosamente, por que nós ficamos poucos? Criança, quando chama a gente de bobo, nós achamos bonitinho. Olha que gracinha de luteteia. Nossa, isso é antigo. Agora, por que quando a sua esposa te chama de idiota, é motivo para a casa cair? Não é o mesmo xingatório? Não, a criança. Não, é o mesmo xingatório. Ato efeito. Percebam bem. Mas por que a gente coloca a máscara da persona e idolatramos? E aprendemos em Bíblia que devemos idolatrar apenas Deus. Cultuar, amar, respeitar Deus. Não Deus do conceito da universidade materialista. Estou falando do sentimento sagrado. E o cristão, quando em dor, caído, sem esperança, obsedado, abandonado, desiludido, melancólico, em determinado momento, quando caminhando por precipício, uma réstia de luz aparece, como se uma mão do nada surgisse, e sem opção agarra-se e pede: me ajude. Essa hora, Deus se agita. Contam os suicidas que quando cometem no ato, no mesmo instante se arrependem e pedem, suplicam, desesperados, pedem intervenção de Deus. Esta é uma descrição que assistimos, acompanhamos, não só em livros, mas nas nossas atividades mecânicas.
inclusive sendo visitados por espíritos suicidas que vêm nos contar. Em pessoa, eu já ouvi muitos depoimentos. De agarrar na barra da sua calça e pedir, pelo amor de Deus, me tira desse buraco. O que eu fiz na minha vida? Percebam bem, para onde o materialismo leva um percentual considerável da sociedade. Em 1987, a minha história começou no Espiritismo. Quando começou a sua? Está sendo hoje? Tem mais tempo? Não importa. Não é o temporal, o calendário. É o estado de alma e a maneira com que respondemos. Por isso eu falei, guardem isso com muito carinho. Porque não sou eu, essa persona, esse pigmeu moral que vem aqui vos dizer. Mas como se eu fosse um computador, quem sabe, um equipamento que repetisse uma frase vinda do Altíssimo. Volte os seus olhares para dentro de você mesmo. Porque chegou a hora, e a hora é essa, de percebermos o quanto Deus nos amara, quantas pessoas nos amam, quantos estão telefonando dizendo assim, desperta, sai disso aí, vai dar ruim. A vida materialista é uma caminhada sem solução de continuidade. Pensem nisso. A parábola que nos foi solicitada, eu tenho aqui nessa abordagem a princípio mais ampla, abrangente, cotidiana, demonstrar para vocês na prática o que está inserido aqui em poucos versículos, que estudado em nível de profundidade pode fazer toda a diferença. E eu agora peço licença, é rapidinho. Vou ler para vocês a parábola dos dois filhos. Evangelho precisa do texto e do contexto. Nós estamos recebendo um passaporte para sentar com Mateus, que vai nos contar a passagem de Jesus, a conhecida entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Prestem atenção. Era festa, a Páscoa, a festa santa dos judeus. O Espiritismo é um braço da cultura judaico-cristã, não se esqueçam. Tão combatida e será muito mais combatida à medida em que a transição vai apertando o parafuso. A engrenagem vai se tornando cada vez mais tensa. Por isso a crise moral assolando a sociedade. Prestem atenção nessa imagem. Chegamos numa hora da bifurcação. Aquele tempo de ficar em cima do muro ficou no passado. Agora é a questão de frequência. Compreenderam? Frequência. O que está causando sofrimento para um percentual considerável de pessoas na sociedade. Querem estar sentado do lado, mas a frequência é outra. Perceberam? Esforça no discurso, no comportamento, no hábito, mas o peso específico espiritual é de cada um. E estamos vivendo agora a era da separação do joio e do trigo. Em nível íntimo, porque a gente já não está dando conta de algumas coisas, querendo se associar a outras, mas ainda com presilhas no passado. Da mesma forma, nos relacionamentos, dentro de casa, no trabalho, na sociedade, prestem atenção que existe uma explicação
até simples, porém na vivência desafiadora. Jesus entra na festa. O Evangelho é celebração. Pensem nisso. O Evangelho sempre boa nova. Por mais que em determinado momento o assunto fique tenso. Mas o cirurgião não usa o bisturi. Tem momentos que a corda do violão arrebenta. A gente toma um susto. Aí você tem que resolver, porque eu estou no meio de uma apresentação. Se não der para tocar com aquela corda, concorda, temos que procurar o maestro, porque o maestro tem habilidade, experiência e vai se adaptar e vai resolver o problema naquele momento. Então o Evangelho sugere uma novidade, um reposicionamento. Mas não esqueçam que não é um projeto auspicioso só em nível da intelectualidade, da habilidade, da cognição, da percepção. O Evangelho transcende, ele ilumina porque coloca sentimento nobre, amor, aí consola, aí apazigua, aí diz assim, vai que vai dar certo. Jesus entra e na festa, naturalmente, ele vai passar pelo templo. E aí nós vamos encontrar a passagem da purificação do templo, quando ele inclusive, lembra da passagem que ele alerta os mercadores do templo que comercializavam no lugar santo, ou seja, aqueles que já conheciam um pouco, mas se corrompiam disfarçada ou descaradamente. Jesus alerta. Na sequência ele conta a parábola da figueira infrutífera, que dava fruto só no período certo. E ele fala sobre a necessidade de frutificar em todas as estações. E ele vai dialogar com os fariseus que vêm tentá-lo, vêm questioná-lo, e usam do expediente de trazer João Batista, que era profeta, e perguntam a Jesus, afinal de contas, se João tinha ou não autoridade. O contexto é esse. E Jesus, sabendo que as intenções não eram as melhores, que a vaidade, a arrogância, a presunção caracterizavam o comportamento daqueles religiosos. E os religiosos, prestem atenção, porque isso é muito sério. Esses religiosos representam não só os sacerdotes das religiões, mas também os sacerdotes de todos os setores, os intelectuais que julgam saber, que detêm o conhecimento e se tornam dogmáticos, extremistas, não só na ciência, na religião, na filosofia, dentro de casa, no ambiente de trabalho, para não dizer nós, que lemos algumas páginas por aí e falamos da mensagem como se imputando um peso, uma responsabilidade para o outro. É com esse público que Jesus vai dialogar contando essa palavra. Já vi que a interpretação vai ficar para eles em casa. Pelo tempo não dá, né? A próxima vez você me convida para falar 10h22. Combinado? Jesus disse assim. Eles perguntam se João tinha autoridade, João Batista. Ele fala assim: se vocês não sabem se João tem autoridade, nem eu vos digo com que autoridade eu faço o que eu estou fazendo. Ele devolve para dizer o seguinte: não adianta eu falar que João Batista tem autoridade. Vocês estão vendo João. Quer dizer,
Vocês é que têm que deduzir. Vocês é que têm que perceber. Quando Jesus, só para... Vejam bem como é que o Evangelho é complexo. Por isso as minhas palestras só ficam preando. Precisa de 900 horas de muito amor e paciência. Mas vejam bem que espetáculo. Jesus, vamos lá, fazer um esforço literário com memória. Capítulo, bora lá? Capítulo 8, João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andam em trevas, mas terão a luz da vida. Qual que é a função da luz para nós? Rapidamente. Os nossos olhos, para observar um objeto, precisam da luz, concorda? Então a luz aqui é no sentido de intermediação. Jesus é a luz do mundo também nesse sentido. Ele revela, ele auxilia, ele intermedia como uma luz para que a gente perceba. Mas você só vai crescer, você só vai evoluir se a sua consciência despertar a partir do movimento da luz, ou da instrumentação da luz. Compreenderam? E aí surge, na sequência da observação do objeto, a motivação, a emoção, o sentimento. Então não basta você ver o objeto na sua frente. A questão é a maneira com que você decodifica, que você apreende essa visão. É como você lida com aquele fato. Aí que vai dar a nota para progredir ou estacionar. E figuradamente, inclusive, cair, conforme o impacto. O Evangelho é uma proposta para celebrar uma vida nova. Porque a ideia é que ele traga esperança, motivação, bem-estar. De sorte que você, identificando que existe algo que ainda não dominas, você encontre motivação interna sob as bênçãos do Altíssimo, da mamãe, do papai, do amigo. E falar em amigo, do livro, para que haja a iniciação, a entrega, a matrícula na escola. Não adianta o papai fazer a matrícula para você sempre. Vai chegar um tempo que você vai ter que correr atrás. Mas para correr atrás, tem que ter uma motivação. Aí que entra o ingrediente da espiritualidade sob o ponto de vista da religião essencial, não da religião de fora. Compreendam isso. Então Jesus está dizendo para eles assim: João está aí. João veio primeiro. E nessa passagem, historicamente mais à frente, porque antes Jesus disse para ele que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Não preocupa não, eu vou resolver esse drama. João Batista era o maior. Aí você já lembrou do nosso João Lúcio falando da escala espírita, né? João Batista estava em qual ordem? Primeira, segunda, terceira ordem? Vem cá, vamos lá. João Batista representa o despertar da consciência sob o ponto de vista da lei. Por isso que ele era profeta, ele anunciava a lei. João Batista prepara o caminho para que o Cristo venha. Depois que João anunciou, o Cristo entrou em cena, não foi isso? Historicamente, esse é o fato, você sabe disso? Todos sabemos disso? Mas o que nos importa aqui agora não são as duas figuras extraordinárias da história. Eu quero trazê-los para o universo interior. Eu não falei que somos discípulos. Vocês são discípulos, não são? Vieram para o grupo cheiro numa tarde de sábado, poderíamos estar em casa, assistindo futebol, debaixo do cobertor, não é isso que você falou, Antônio? E o Antônio é um profeta, ele vasculhou a intimidade de muita gente aqui. Não, deixa o cobertor, eu vou para o grupo cheiro. Que movimento é esse? É um movimento interno de busca por algo que seja importante.
Então, nesse momento, começa a se movimentar o profetismo na sua intimidade. Porque o profetismo é ver além, ver passado ou ver futuro. Eu vou ficar só no futuro. Você começa a vislumbrar você no amanhã. Eu quero uma vida melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então você começa a fazer com que a luz interna intermedie para que você veja um painel que até então não tinha visto. Não adianta mamãe e papai falar, vai lá, filhinho, você precisa do Espiritismo. Aliás, tem muito papai que faz isso, né? Leva para a evangelização, para ver se expulsa os espíritos tremosos. Costuma dar certo, mas não é expulsar, né? Quem sabe os espíritos tremosos topam também deixar que João Batista desperte. Compreender. Começa a esboçar um desejo de formar uma nova personalidade. E por que Jesus falou que João era o maior? Porque João laborou no tempo. João experienciou. João foi um filho dessa parábola que aceitou seguir as dicas de Deus. E onde está Deus? Na sua intimidade. Volta ao cenário interno. É o Deus que está clamando em ti. Viva, meu filho. Seja feliz, minha filha. Levanta dessa cama. Não espere cair do céu. É a força espiritual na sua intimidade. E tomar a Deus que potencializada pelo seu guia espiritual que está assim, levanta mesmo. Escuta a sua consciência, vamos lá. Porque Ele torce por você, Ele vibra. Você tem time de futebol no seu coração? Tem. Você tem um time? Você tem. Eu sei que você tem. Não vou entregar, eu sei que ele canta, lutar, 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 esse é o meu ideal. Esse é o nosso ideal. Universalizou ainda. Esse é espetáculo de evangelho. Olha, tem gosto para tudo. Apoie ou não, não interessa, mas o hino é esse: lutar, 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 esse é o nosso ideal. Vamos juntos, unidos a Sheila. Olha que maravilha. Significa o quê? Que você deseja, que você se movimenta, mas nem sempre tem força, porque esquecemos que esse potencial precisa de ser operacionalizado. E o João Batista diz assim: converta-te ao Cristo, porque eu sou pequeno, Ele é maior que eu. Por isso Jesus disse que Ele é o maior dos nascidos de mulher. Não entro aqui no mérito da evolução, em que escala João se encontra, porque João Batista é o Elias. O Elias é a maior figura do Antigo Testamento. Elias vem combater Jezabel e Acabe, o sistema materialista que nós lidamos com ele aí na imprensa, na mídia, no cenário social. É Jezabel corrompida, prostituída. É a corrupção instaurada, normalizada, normatizada. É essa agressão, esse caos social urbano que deparamos e que muitas vezes nos emburrece sem saber para onde ir. Se sentindo fraco. Meu Deus, eu vou no centro espírita, é paz. Fora, é guerra. Percebam bem? João Batista vivia nesse cenário. Ele lidava com as forças contrárias. E João Batista foi firme. Você só vai vencer se você for convicto dos teus princípios, não perdendo o foco, sendo perseverante, sabendo que temos limites, que precisamos superar, que vão haver quedas, na saúde ou na doença, não é, Antônio? Na tristeza ou na alegria, porque somos humanos. Perceberam? Perceberam? Então lembre-se de uma coisa: a dor é sinônimo de oportunidade. O erro é medida de o erro, melhor dizendo, é experiência. E o que é a dificuldade? Medida de avaliação. Anote isso. Dificuldade é medida de avaliação.
Porque quando você está bem na matéria lá, você não faz a prova assim, você tira de letra. Significa o quê? Superastes. Mas ainda não tem amor suficiente. Por isso é que Jesus disse: João dos nascidos de mulher é o maior, mas no reino do céu João é o menor. Olha que barato, que maravilha. Por que João é o menor no reino do céu? Porque João ainda, a consciência de João não está iluminada plenamente como a do Cristo. Então João Batista é a passagem para chegarmos no Cristo. E o Cristo é a abertura plena do amor incondicional que nos revela Deus. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou. Conta comigo. Eu vou, Senhor. Tamo junto. Não é assim que a pessoa fala? Tamo junto. Né, Rodrigo? É tamo. É de tama? É assim? Tamo junto. Só que o que aconteceu? Como é que fala na gíria? Roeu a corda. Para brincar com vocês. Ele não foi. Jesus agora perguntou para vocês, como ele perguntou para os fariseus: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: lógico, né, Senhor? Afinal de contas, o senhor está achando que a gente não estudou? Não, muito básico, Jesus. Muito básico. O primeiro, Senhor. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Puxa, eles não esperavam isso. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes, nem depois vos arrependestes para crer. Rapidamente. Os publicanos eram tidos como uma vida. Eles não praticavam na essência os princípios mais, vamos dizer assim, dogmáticos, as práticas mais efetivas da religião judaica. Então, eles eram considerados pelos fariseus como uma raça que não merece consideração. As meretrizes representam o comércio vil, comércio com as forças da alma. Observem a figura, a imagem que Jesus utiliza para dizer para aqueles que se sentiam poderosos, afirmar para eles como eles estavam presos nos conceitos, nos preconceitos, na personalidade que impede a manifestação da luz. E eles eram tidos e havidos como representantes de Deus. Isso é de uma beleza. Esse ensinamento, ele é forte, ele é direto, ele mexe com as emoções. Porque, naturalmente, o evangelho essencializado não é o evangelho para o outro. Eu acabei de dizer isso. Eu tenho que me encontrar aqui. Esse evangelho eu não estou pregando para vocês. Eu estou olhando no espelho. Então, em determinado momento aqui, eu tento me encaixar, eu tento buscar referência em João Batista. Que ninguém evolui sem modelo. Diga-se de passagem, querem destruir a história. Ou narrativas. Querem contar a história toda diferente. Por quê? Porque para que as pessoas não tenham referência mais. Você
sabe quem foi rei do Brasil? O primeiro rei do Brasil? Aposto que a maioria não vai saber responder, com todo respeito, porque não ensinam isso na escola. Se a gente não tem tradição, se a gente não tem referência, se a gente continuar acreditando que esse país não presta, que ele não tem história, continuaremos emburrecidos e sem a visão do futuro. Se eu não tenho referência na família, se eu não tenho conceitos morais, se eu não tenho tradição que me ajude a progredir, eu sou simplesmente um robô manipulado por um sistema que quer continuar, que quer perpetuar a depressão e esse alto índice de suicídio que campeia no mundo e que não é divulgado pela imprensa. Eu tenho que me encaixar nas meretrizes, porque eu me vendo facilmente. Eu relativizo como relativizado se encontra a sociedade. Para ficar bem com a política da boa vizinhança, para encontrar um emprego, para arrumar um privilégio, e aí? Da mesma forma, publicanos, aqueles que têm algumas noções, que sabem, vamos trazer para nós, que já frequentaram, conhecem, tiveram experiências metafísicas, mediúnicas. Mas Espiritismo é dos outros, ou para a próxima encarnação. Então tem o movimento do publicano que está aqui, tem o movimento do saduceu, do fariseu que está aqui, que é preconceituoso, que é egóico, que atua com personalidades que insistem em dificultar a simplicidade da vida, o operacionalizar com o que é necessário, porque a vaidade vai dizer, abrace o supérfluo, e se encante consumindo e sendo consumido por ele. Jesus está dizendo assim, observe, o primeiro filho falou assim, eu não vou, pai. Mas na sequência ele disse, não, pai, eu vou. Por que ele mudou? Por que ele mudou de ideia? E o segundo? Não vou. Não, eu vou, né? Eu vou e não foi. Percebam bem, isso não é um jogo de palavras, isso é postura, isso é conduta. A definir uma coisa muito especial para que vocês aprofundem no assunto, porque é de uma beleza extraordinária. Nós temos que ressignificar os nossos conceitos e verificar, afinal de contas, o que eu quero. E ser humilde, inclusive para fazer uma pergunta consciencial. Não é só o que eu quero, o que eu devo. E quem sabe, apertando o parafuso, o que eu preciso. E nem sempre a gente consegue identificar, porque a máscara egóica, existe o ego que é evidente, com orgulho, liberdade, egoísmo, mas existe uma faceta do ego que é mascarada, que é um assunto que no futuro vai ser trabalhado nas escolas, quando sairmos do materialismo daqui a alguns séculos ou milênios. Você vai ver isso. Talvez eu tenha que ir muitas vezes. A criança precisa de entender o que é um ego evidente e o que é um mascarado. Nós, religiosos, nos movimentamos com o ego mascarado e não sabemos. Por exemplo, ser bonzinho. Isso é uma face mascarada do ego. Já estudaram a proposta da caridade, que é virtude? Pratique o bem. Mas muitas vezes, em nome do dístico virtuoso, eu operacionalizo com uma faceta egóica, achando que isso vai me fazer perfeito, que vai me colocar numa condição de puritano. Aí eu vou mergulhar no cenário do moralismo. São movimentos egóicos. E o indivíduo costuma passar uma encarnação inteira achando que ele está assim com os espíritos da primeira ordem. Sabe o que acontece no percentual considerável? Espíritas desencarnando mal, chegando no mundo espiritual, observando que
entraram para o Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou dentro deles. Porque o grande lance, anotem isso, é quando o Espiritismo sair de você. Compreenderam? Porque aí você vai estar, primeiro, se conscientizando que o Pai te chamou e você não aceitou. E costuma o valor está aí. É quando você descobre, meu Deus, eu segui por ali, mas essa experiência se torna valiosa porque agora estou convicto que vou por aqui. E vai muito bem, e dá a vida, e qualifica, e intensifica, ama, se liberta. E se você quiser constatar se você está indo bem, é fácil. Converse com o seu travesseiro, ele vai te dizer se você está em paz. Perceberam? Porque não adianta dizer eu vou, e no meio do caminho, sofisticar para enganar. E afirmam por aí, que a pior mentira é mentir para si mesmo. Percebe? Então, o Evangelho, Jesus, João Batista, para encerrar, ele o tempo todo vai falar conosco sobre a importância do arrependimento. Arrependei-vos, disse João, porque é chegado ao reino dos céus. Escute isso, amigo. Arrependa-te. Chegou a hora. Não é para você se culpar ou se vitimizar. Não é isso. Para você fazer acontecer, só depende de você. E você se arrependa, não é porque você vai pagar uma conta, porque você vai para o inferno. Não entra nessa lida, porque ela não te salva, ela não te liberta. Arrepende para que você seja feliz, é só isso. E adote um sistema de vida que te favoreça para chegar aonde você sonha. Como disse certa feita, para quem gosta, John Wister Lemon, o irreverente roqueiro, Beatle, ele falou que a pior coisa para um homem é quando ele não tem sonho, não tem com que sonhar. E aí agora sublima a conversa trazendo Chico Xavier sobre a inspiração de Emmanuel, que fala: a coisa que há de se lamentar é um homem sem fé. Nós já falamos muito não, mas eu não quero mais, eu quero falar sim para mim mesmo. Deus me espera, porque Deus me ama. Mas o amor de Deus só vai se agigantar quando eu amar a mim mesmo. Jesus disse: amai. Este é o ensinamento. E os religiosos vão dizer: ame ao próximo. E eles não estão errados. Mas na essência é o amor incondicional a você mesmo. Se você não se amar, agora nunca espere que alguém te ame, porque isso é vaidade. Ame, amemos. Nada no mundo substitui esse valor, porque ele encanta, ele poetiza, ele luariza, ele aproxima, ele suaviza, e ele nos faz amigos. É o maior tesouro que podemos conquistar, fazer amigos. Totônio, você chorando, você me faz chorar também, Totônio. Indiscreto, hein? Mas nós somos amigos. E agora eu quebro o clima dizendo: eu e o Totônio, vamos dar as mãos, Totônio, e vamos continuar. Lutar. Esse é o nosso ideal. Um beijo no coração, com todo o respeito à outra turma, mas na verdade somos um grupo só. E se fosse tudo da mesma cor, que coisa chata. Temos todos opções, temos todos
ou possibilidades e o encantamento está em sentarmos juntos e respeitar a opinião dos outros, sem preconceito. Que Deus te ampare, que Deus nos abençoe. Nós te agradecemos, Carlos.